Olá, que Deus esteja nos abençoando nesta hora. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a fim de aprendermos os seus princípios, os seus valores, de uma forma geral, os seus ensinamentos, nos deparamos com situações e doutrinas que nos saltam aos olhos. Dentre elas, tem algumas mais específicas, não que sejam mais ou menos valorosas, são específicas. Uma delas é a doutrina bíblica ou ensino bíblico, que doutrina significa ensino, que fala e trata da questão do lugar aonde devemos adorar a Deus. É importante para nós o lugar que nós nos reunimos para adorar a Deus. É importante para Deus e é singular para Deus, a meu ver, como nós vamos para adorá-lo, como nós nos encontramos para adorá-lo. E há muitos que dizem por aí que a tendência é sempre pensarmos que a denominação a qual nós pertencemos é a melhor, ou seja, a melhor. A tendência humana é sempre pensar isso, que a igreja que eu estou é a igreja melhor. E pensar que ela é a igreja melhor, falando aqui de denominações, não da igreja de Cristo, que a igreja de Cristo, segundo a Bíblia, é uma só, é única, é a mesma. A igreja de Cristo não tem placa. Contudo, as igrejas humanas, as quais podem fazer ou não parte da igreja de Cristo, elas têm nome. E algumas têm até dono. Algumas têm até dono. Isso é triste, mas é a realidade. E a pergunta surge, mas se existem tantas igrejas, tantas religiões, como o povo fala, como saber qual igreja que é certa? Ou seja, culto de qual igreja Deus aceita e recebe? Qual a verdadeira igreja? Tem até sermões, né? Ensinos bíblicos, com esse tipo de tema, e que é importante quando se fala o que a Bíblia está falando. Quando foge disso, é só falácia e estupidez. Mas vamos lá. Qual lugar, ou no caso nosso, qual a igreja que eu posso estar lá adorando a Deus? Porque há tantas. Esse questionamento não é de hoje, não é de agora, já vem de anos, de décadas, de centenas de anos. Por exemplo, quando olhamos para a Bíblia, no Evangelho de São João, mais pontualmente no capítulo 4, versículo... o capítulo 4 inteiro, mas eu vou ler só o versículo 23 e 24. Mas o capítulo 4 inteiro fala disso, de um problema, desse problema. Tinha esse problema, desde aquela época, na época de Cristo, né? Já tinha esse problema. Está aqui, ó, versículo 23 do capítulo 4. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem falou isso?
Jesus de Nazaré falou isso. E por que ele falou isso? E a quem ele falou isso? Ele falou isso à mulher samaritana, que era uma mulher gentil, né? Ímpia, considerada assim, era uma mulher samaritana, uma mulher pecadora. E ele falou com essa mulher, e na conversa com essa mulher, a mulher sabendo que ele era judeu, e havia pedido água para ela. Ou seja, ele havia puxado uma conversa com ela, com essa mulher. E essa mulher tinha consciência de que os judeus e os samaritanos não deviam ter qualquer tipo de conversa, porque eram brigados, não se davam. E uma das razões pelas quais eles eram brigados, eles não se davam, não sequer conversavam, era por conta da divergência em relação à adoração. Porque os samaritanos diziam que tinha que adorar a Deus num lugar. E os judeus diziam que era no outro. E ficava essa briga. Um dizia que era no Monte Gerizim, outro dizia que era em Jerusalém. Então ela fala para Jesus, mas como tu, sendo judeu, me pede água? E Jesus começa a explicar para ela. E eles chegam nesses versículos 23 e 24. Quando Jesus diz assim, mulher, haverá o tempo, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo que não é em Jerusalém que deve adorar apenas e nem no Monte Gerizim. O lugar, ele está dizendo em outras palavras, que o lugar da adoração não tem importância. O mais importante, não que não tenha importância, tem sim a sua importância, mas não a importância que eram dada pelos samaritanos e pelos judeus. E a importância que muitas vezes é dada hoje por certos cristãos, ou que se dizem cristãos, geralmente denominacionais. Só na minha igreja que Jesus fala. Já ouviu isso? Só lá na minha igreja que Jesus fala. Meu Jesus. Como se Jesus fosse uma propriedade somente dele. Se você não passar para a minha igreja, você está perdido. Só a minha igreja ensina a verdade. Tudo isso é falácia. Na verdade, é uma falácia revelando uma assustadora e imensa ignorância bíblica e teológica. Mas há quem diga isso. Talvez até sem maiores pretensões, mas diz isso porque não tem um bom ensino, não tem um pastor preparado que o ensine com sabedoria. Então, Jesus falou assim, olha, o lugar da adoração não é importante. O importante é adorar o meu Pai, essa hora vem e já chegou, que é adorar a meu Pai, Deus, Jesus falando, em espírito e em verdade. A questão não é o lugar que você vai adorar. A questão é como você deve adorar. Jesus está respondendo a essa pergunta. O lugar que se adora não é fundamental. Você pode adorar a Deus, as palavras dele, em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. A partir disso, Jesus está dizendo que você não precisa mais estar preocupado você tem que ter um templo para adorar a Deus, tem que ter um sacerdote, tem que ter um pastor, tem que ter um padre, senão a sua adoração não chega até Deus. E isso não é verdade. Claro que nós precisamos de um pastor, de um padre, de um líder, para nos ensinar, para nos conduzir, mas eles não são o principal para nós adorarmos a Deus, para que Deus aceite a nossa adoração. O critério que Deus coloca para que Ele aceite a nossa adoração é nós o adorarmos em espírito e em verdade. Pastor, mas como que eu adoro a Deus em espírito e em verdade? Ora, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento,
com todo o teu vigor, com a sua saúde, com a sua experiência, com a sua juventude, com o seu corpo, com os seus olhos, com as suas mãos, com as suas palavras, principalmente com o seu comportamento. É assim que se adora a Deus, em espírito e em verdade. Não é a partir de um templo. No passado, ensinou-se muito que uma determinada igreja, ela era um meio de salvação. Isso nunca foi verdade. Ela se intitulava como um meio de salvação. A igreja nunca foi, não é e nunca será um meio de salvação. Igreja nenhuma, nem católica e nem protestante. O meio de salvação é Cristo. O único meio para se salvar é Cristo. O sangue que ele derramou na cruz para todo aquele que crê e tenha a vida eterna. Amém? Como você tem adorado a Deus? Será que você é aquela pessoa, aquele irmão, aquele amigo, aquele colega que me ouve nessa hora, que se preocupa com o lugar mais do que como você deve adorar a Deus? É muito sério isso, amigo. O lugar que nós adoramos a Deus tem sua importância, mas não é o fundamental para que Deus aceite a sua adoração. Você pode adorar a Deus hoje, até debaixo de uma árvore, ou até mesmo no meio do templo, desde que você o faça em espírito e em verdade. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Porque são esses, ao versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui um acréscimo meu, se é que eu posso acrescentar alguma coisa para a compreensão dos amados. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o lugar é o que menos importa. O importante aqui é como você vai adorar. E só pode ser uma adoração aceita se você o fizer em espírito e em verdade. E aí Deus receberá o seu culto, receberá a sua adoração e o seu louvor. E principalmente as suas súplicas, orações e ações de graça. Amém? Adore a Deus assim, e você será um vitorioso em tudo aquilo que você realizar. Deus será contigo, e a vitória é certa em nome de Jesus. Então, qual lugar você deve adorar a Deus? Em qualquer lugar. Como você deve adorar a Deus? Em espírito e em verdade. Levando em conta aquilo que eu acabei de mencionar aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê sabedoria, discernimento, que você possa crescer na fé e na caminhada, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Paz e graça e até mais. Tchau, tchau.